Bom, meus amigos, está aí. Isso aqui é um dos tweets da deputada Carol de Tone, que você sabe que está acontecendo muito bem no Brasil hoje, é um dos assuntos mais comentados, que é o nosso querido iluministro Barroso, Luiz Roberto Barroso. E se envolveu aí num evento na Uni, enfim, e agora está tentando aí se esquivar, pediu perdão pelos seus atos antidemocráticos, vamos colocar assim para ficar bonito, né, no vídeo. E está sendo pedido o impeachment do ministro, como a gente esperava que a base assim fizesse, né? Pelo menos isso a base tem que fazer, tem que pedir impeachment mesmo. Essa aqui é a lista dos deputados junto com os senadores, tem 90 deputados, eu acho pouco ainda, mas já é alguma coisa, né? Alguma coisa. Temos ali 12 senadores, estou vendo ali que o Romário não está nessa, né? O Romário, enfim, está criando-se um movimento para barrar esse ativismo judicial que extrapolou qualquer linha do lógico, da coerência. Que nós tivemos um ministro da Suprema Corte num evento partidário falando abertamente de política. Coisa que é vedado por lei. Enfim. E agora está tendo esse movimento dos deputados, que eu acho válido. Vai acontecer? Duvido muito. Duvido muito. Mas vale o movimento, vale a jogada dos deputados, fazer uma pressão no STF, se é que isso funciona. Né? Lembrando que o Barroso será o próximo presidente do STF. Tu sabia dessa informação? Pois é, cara. Como falamos aqui nessa live extensivamente na semana passada a respeito do tema, um discurso político em um evento de caráter político de esquerda, a Uni. Quem não sabe que a Uni é um puxadinho do PT, não é? Todos nós sabemos muito bem. Mas o iluministro Barroso se sentiu no direito de falar aquele festival de absurdos que combateu a censura, nós, mais uma vez eu trago aqui, quem são esses nós, senhor Barroso, que não deixou claro, que combateu o bolsonarismo e tudo aquilo. Então não vou me repetir aqui, mas esse gráfico que foi colocado aqui com os deputados e senadores já mostra muito bem o que vai acontecer. Absolutamente nada. Porque nós vimos muito poucos senadores se manifestando a respeito. E são os que fazem a diferença por um impeachment de um ministro da Suprema Corte. E eles não querem se complicar porque todos têm o rabo preso com a mesma Suprema Corte. Além do fato de que quem poderia, de fato, ali conseguir que esse impeachment passasse a existir, também tem interesse na Suprema Corte. Então, é tudo uma jogada de cartas marcadas, conflitos de interesse o tempo todo com todos os envolvidos. Então nós temos deputados. Aquilo ali não é nem um terço da casa. Então não dá em nada. Apenas 90? Tem 300 e tantos, apenas 90 se manifestaram, assinaram, colocaram o nome aí. É muito pouco realmente, mas é um movimento aí, é um movimento. Como eu disse, também acho que não vai dar em nada. Mas eu acho que a gente tem que dar destaque aqui. O presidente Bolsonaro, em uma conversa aí, que ele teve numa rede social, ele disse algo que eu achei interessante. E eu acho que vale a pena a gente comentar aqui, trazer à tona. Porque ele comentou a respeito disso aqui que o Barroso fez. Mais uma pergunta antes de eu rodar esse vídeo aqui, Edu. Edu, se você cometesse um latrocínio e você se desculpasse, estaria tudo certo, meu amigo? Depende. Se eu for da esquerda, sim. Se eu for um petralha que cometeu aquilo ali porque uma vítima da sociedade, para tomar uma cervejinha, aí tudo se desculpa. Aí eu tenho que te devolver a pergunta aqui, Rubão. Porque a gente vai entrar numa outra pauta que realmente tem tudo a ver, né? Se você dá uma facada num candidato à presidência, mas você se declara insano, está tudo bem? Parece que sim. Se você for de esquerda, sim. Agora, se por um acaso você der o azar de ser mais à direita, meu amigo, eu acho que aí você estará um pouco arrumado, entendeu? Terá um pouco de dificuldade de sobreviver nesse país aqui. Mas, enfim, né? Só para comentar, porque o Barroso pediu desculpas, ele se retratou. Ele disse que ele falou sobre uma minoria radical, não falou sobre os 58 milhões de bolsonaristas, como ele diz, né? Que votaram, enfim.
Eu vou colocar aqui o vídeo do presidente comentando e a gente comenta em cima disso aqui a respeito. Vamos lá. Por aqui. Falado isso no seu estado, eu ia te perguntar. Você trabalhou em que área? Ou foi apenas o teu condomínio, o teu círculo de amizade, ou fez um trabalho na imprensa? O ministro, obviamente, não foi para as ruas pedir voto para o Lula. E está na cara que ele votou no Lula, dado o que ele falou. E ele é uma pessoa que não arrebanha a multidão em lugar nenhum. Talvez não arrebanhe nem o pessoal do teu próprio condomínio, se ele morar num prédio. Então, só deu uma resposta. Foi com o trabalho dele dentro do TSE. Afinal de contas, ele, enquanto ministro do TSE, criou lá atrás aquela comissão de transparência eleitoral, que de transparência não tinha nada. Tudo que no caso, as Forças Armadas pediam para o TSE era negado ou simplesmente não era respondido. E mais ainda, o TSE, enquanto o Barroso lá dentro, né, depois que ele saiu, deixou seus amigos lá, porque na sua composição sempre são 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, eles, por exemplo, não me deixaram fazer live de dentro da minha residência. Não permitiram que eu botasse no horário eleitoral gratuito o Lula defendendo o aborto. Tá? Não permitiram que eu colocasse na internet, no programa eleitoral gratuito, por exemplo, a amizade dele com Maduro e com Ortega, lá da Nicarágua. Não permitiram eu botar na internet o Lula falando, agradecendo a Deus, né? Apesar dele ser uma pessoa que está longe de acreditar em Deus pelas demonstrações que ele dá, agradecendo a Deus o vírus da Covid-19. Então, foi uma perseguição implacável. Tá? O TSE se comportou como um partido político muito ativo contra a minha pessoa. Então, ele falou que ele derrotou é o candidato Jair Bolsonaro nas urnas dele. Agora, nas ruas, não fomos derrotados. Pois é, tá aí a fala do Bolsonaro. Coerente, realmente, concordo com essa fala dele. Posicionamento até um pouco corajoso, dado o momento, né? Agora que ele não tem foro privilegiado de nada, ele tá aí com a cabeça literalmente a prêmio, né? Mas, de fato, né? Ele não poderia usar o tema ligação com ditadores, porque o TSE não deixou, mas quem que Lula recebeu aqui algumas semanas atrás? Nicolás Maduro. E receberá novamente. E está advogando pelo elemento de forma internacional. Continue ligado. Exato. Falar sobre isso. Exato. Ele não poderia atrelar o Lula com referência ao aborto. E o que um dos ministérios do Lula está tentando aprovar? A legalização desse crime. Então, tudo que o Bolsonaro tentou expor para a população era o que realmente o Lula sempre defendeu, né, gente? Enfim. Só que agora tudo vem à tona. Então, vale mencionar aqui. Corte. Sim. Não, vale a gente mencionar que durante aquela polêmica toda a respeito do voto impresso, Barroso foi até o Congresso, um ministro da Suprema Corte, foi até o Congresso Nacional fazer lobby para que não fosse passada a emenda. O que é mais político do que isso? Um membro do poder judiciário invadindo, por assim dizer, o legislativo para fazer um lobby com congressistas. O que é mais absurdo do que isso? Mas o presidente da República não podia falar a verdade. Mas nós tínhamos um ministro da Suprema Corte interferindo descaradamente em outro poder, assim como nós vemos agora. O judiciário interferindo na Polícia Federal, que estava sob a alçada do presidente da República, mas Bolsonaro teve que abrir mão da sua prerrogativa de nomear o chefe da Polícia Federal naquela altura, acusado de estar manipulando, quando nós vemos a manipulação clara acontecer agora, mas ninguém diz absolutamente nada a respeito. Eu acho até que Bolsonaro, nessa declaração, foi muito brando, porque ele já não tem mais nada a perder. For privilegiado ou não, está tudo nas mãos do Supremo, não importa. Apesar de ser um momento delicado para ele, ele foi brando na afirmação que fez, porque tem muita coisa que ele poderia ter colocado, trazido à tona novamente, né, para refrescar a memória de quem já parece que se esqueceu. Exatamente. É bom a gente relembrar tudo isso que o TSE fez. É bom a gente relembrar todos os absurdos que cometeu essa corte eleitoral. Repito que só existe no Brasil, não tem outro lugar do mundo que existe uma corte que cuide da eleição, né, por juízes que são indicados por presidentes. É só no Brasil que tem esse jabuti chamado TSE, onde nós temos lá um dos ministros, que é o famoso homem da missão dada, emissão cumprida, né?
Aquele que Lula deu tapinhas no rosto, falando liga para mim mais tarde, meu amigo. É esse mesmo aí que julgou a inegibilidade do Jair. Você vê, né? Eu acho que nós não estamos devendo nada em relação a ditaduras. Mas, Edu, antes pra gente encerrar esse assunto aqui, eu acho que não vai rolar esse impeachment do Barroso também. Concordo que eu falo do Bolsonaro, mas para dar vazão aqui aos deputados e senadores que estão tentando alguma coisa bravamente, eu vou rodar um vídeo aqui rapidinho dos senadores que se pronunciaram a respeito do Barroso. A gente vai fazer um breve comentário a respeito. Olha só o que eles disseram aqui. Nós estamos fazendo isso aqui hoje, protocolando esse pedido de impeachment do ministro Barroso, só que infelizmente não dá mais. É preciso traçar uma linha do que é republicano, do que é democrático, do que é correto, para que fez o ministro Barroso. E todos, eu tenho certeza, entenderão, até o ministro Barroso, esse nosso pedido de impeachment aqui hoje. O que ele fez foi só verbalizar aquilo que milhões de brasileiros observaram nos anos de governo Bolsonaro, durante o processo eleitoral e após o processo eleitoral, com essa covardia ilegal e arbitrária que foi feita com Bolsonaro de deixá-lo inelegível, sem nenhum fundamento. E assim como todos os demais, para estar aqui demonstrando, comprovando o nosso comprometimento de que crime é crime. Crime não se resolve com um pedido de perdão, com retratação, nem coisa semelhante. Nós precisamos, especialmente quando se trata de um ministro da Suprema Corte, que é guardiã da Constituição. A Lei 1079 é claríssima, seu artigo 39, inciso 3º e inciso 5º. O inciso 3º fala de atividade político-partidária, o inciso 5º fala de como deve se portar um ministro da Suprema Corte. Ele atacou o bolsonarismo, ele estava no evento político, ele teve uma fala política, e não são palavras minhas, são palavras do presidente Rodrigo Pacheco. Então estamos aqui, não é por pressa, não é por nada, senão por demonstrar o nosso respeito e a prioridade que o brasileiro hoje dá para a política e preocupado com a escalada de violência contra a democracia e abusos, infelizmente, por parte de alguns membros do Poder Judiciário. Então aí, Edu, pronunciamento dos senadores, o Flávio Bolsonaro, Jorge Seif, estão fazendo o papel deles, né, cara? É isso que a gente espera de uma oposição. É exatamente isso. É que nem o Randolfo vivia fazendo. Vai dar certo? Não sei, mas vai fazer barulho. Põe a cara a tapa, vai gritar, faz o seu papel. É isso que a gente espera. A gente cobrou tanto isso que me irritou enquanto estávamos na situação, né? Sim, diga aí. O que me irritou um pouco na fala do Flávio Bolsonaro, essa passividade toda, um tom quase apologético. Eles entenderão, inclusive o ministro Barroso. Eu estou me lixando para o entendimento de ministro Barroso, um politiqueiro, um sem vergonha, que mostrou que não tem a menor ética. Mais uma vez eu trago aqui, pessoal, é bom ter o Rubão na bancada hoje, que é uma pessoa que entende de lei como eu não entendo, e pode confirmar aqui ou não. Isso ali foi ético, Rubão? Houve ética na fala do ministro? Ou eu estou aqui realmente imaginando coisas? Não, o que o ministro fez foi antiético e crime. Crime. Antes de tudo, foi um crime. Crime. Ponto. E crime você não se desculpa, você paga a pena. Acabou. Precisamente, claro. Então ele não tem que entender. Entendimento de Barroso é relevante para quem, Flávio Bolsonaro? Flávio Bolsonaro, que tem me irritado com uma certa frequência, eu tenho que dizer aqui, vou colocar um ponto mais preciso aqui na minha narrativa. Quando Zanin estava lá sendo sabatinado e Flávio Bolsonaro teceu elogios a ele pela sua sapiência, pela sua notabilidade jurídica. E, pelo amor de Deus, né? Flávio Bolsonaro, tem vergonha na sua cara. O cara foi colocado ali pelo inimigo número 1 da democracia e, acima de tudo, do seu pai. E ele vai tecer elogios ao saber jurídico de Zanin. E agora nós vemos esse discurso tão... aquele discurso que a gente via Bolsonaro fazer, né? Não beligerante, esperando pelo entendimento. Aí eu deixo a pergunta aqui, antes da gente rodar essa pauta. Mais uma vez, Rubão, eu trago essa pergunta aqui. Presidente Bolsonaro valeu a pena?
Valeu a pena ser não beligerante? Valeu a pena não atender o clamor do povo que dizia eu autorizo? Valeu a pena não ouvir os seus eleitores, os mais de 60 milhões de eleitores que colocaram naquela cadeira? Valeu a pena essa traição, porque de fato foi, e tenho que colocar claramente aqui, de deixar o Brasil em um momento tão delicado, de se esconder por meses e fugir do país durante o exercício do seu mandato, para ser não beligerante? Valeu a pena? Claro que eu não vou ter resposta para isso, mas eu acho que vale a pena para mim trazer isso aqui à tona quando eu vejo o filho do presidente agindo desta forma, que não levou o Brasil a nada e entregou na mão dos comunas. Só para corroborar com o que você disse, Edu, antes de rodar a pauta, falo só uma frase que o próprio Bolsonaro falava toda semana. Não vamos entregar o Brasil na mão do comunismo. Roda a pauta.